Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais este programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E nós estamos estudando o texto de Romanos. Hoje vamos estudar o capítulo número 6 de Romanos. Eu estou usando a Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é uma versão bastante recente da tradução da Escritura Sagrada. E nós vamos aqui estudar esse tema tão importante que fala aqui, do capítulo 6, que o livro de Romanos é um dos livros mais utilizados por Martinho Lutero na Reforma, principalmente o texto ali de Romanos 1,17, que fala sobre a justificação pela fé, né? Mas o texto todo de Romanos é bastante enfático nisso, e especialmente o texto do capítulo 6 fala sobre a liberdade cristã, que é uma coisa interessante, porque eu vou lendo aqui os versículos, nós vamos conversando sobre isso, mas com esse texto aqui, com esses versículos aqui, nós conseguimos meditar bastante sobre o fato de quem nós somos antes e depois da graça, né? Qual é a nossa posição dentro da fé, né? Como é que nós vamos viver agora a partir desse momento que nós temos a certeza da salvação e que nós somos salvos, né? E perdoados, enfim. Mas vamos nos primeiros versículos aqui que eu vou ler para vocês, do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, assim, esses primeiros versículos já vão falando, olha, agora nós vamos ter uma nova vida, uma novidade de vida, e isso é muito importante. E o versículo 1 já começa bem enfático assim. O que nós vamos dizer agora? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais, digamos assim, já que a graça é uma coisa tão boa, é uma coisa tão maravilhosa, que nos faz tão bem, vamos viver de uma maneira que a gente use mais a graça, ou seja, pecar mais para ter que receber mais graça, né? E muitos podem pensar assim. E aí já me perguntaram, né, pastor, o que pode fazer na tua igreja? Né? E eu sempre digo assim, pode fazer tudo e não pode fazer nada. Por quê? Porque você tem que decidir, tomar decisões a partir da sua fé. Como é que você vai viver a sua fé? Agora que você tem certeza da salvação pela fé em Cristo. E aí a palavra de Deus mesmo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, escreve o apóstolo Paulo. Quer dizer, eu tenho liberdade de fazer as coisas, mas nem tudo vai ficar bem para mim, nem tudo vai pegar bem, nem tudo vai me fazer bem. E aqui parece justamente isso, né? Aquela coisa que muitos falam, assim, não vou nem dizer uma frieza espiritual, mas um relaxamento espiritual. Se atirar nas cordas, poderia se dizer assim, né? Já que Jesus perdoa mesmo, então eu vou pecar mesmo, porque depois ali na frente Jesus vai me perdoar. O que alguns chamam também de graça barata, ou seja, tratar de uma forma negligente a sua fé, né? E aí diz assim, nós somos batizados em Cristo Jesus na sua morte, né? Nós somos sepultados com ele. O que significa isso, ser batizado com Jesus e ser sepultado com Jesus? Isso é muito importante, porque nós vemos pela palavra de Deus que, pela fé, no momento que o Espírito Santo habita em nós e nós, pela fé, estamos unidos a Cristo, todas as coisas que Cristo fez pela fé,
valem para nós, como se nós tivéssemos feito isso, né? Então, assim, até quando a gente fala que Jesus não precisaria ter sido batizado, porque o batismo cria a fé e o batismo é uma aliança com Deus, então ele, por ser Deus, não precisava que fosse criada a fé, porque seria criar a fé nele mesmo, seria uma coisa esquisita, e ele não precisaria de perdão de pecados. Então alguns podem até dizer, o batismo de Jesus foi inútil, mas não, Jesus está ali cumprindo a lei em nosso lugar. Todas as coisas que Jesus está fazendo é em nosso lugar. Ele não comete nenhum pecado em nosso lugar, porque a vida dele foi santa. E no momento então que ele morre na cruz, ele morre em nosso lugar. E ele, além de morrer, ressuscita também em nosso lugar. Então, no momento que nós estamos unidos a Cristo pela fé, todas as coisas que ele fez são nos dadas de graça, são atribuídas a nós, como se nós tivéssemos feito estas coisas. Então, agora que nós já recebemos isso tudo de Deus, nós recebemos esse perdão pela fé em Cristo Jesus. Então agora nós vamos não dar nenhuma bola mais para as coisas, digamos assim, nos tornar antinomistas. O que é antinomistas? Nomos é lei, né? Significa lei. Então, antinomista significa alguém que é contra a lei, ou seja, assim, não, eu só quero saber de graça, né? Então, aquela clássica frase que às vezes está atrás do caminhão, né? Que a gente anda na rua e vê lá, Jesus te ama. E é muito bom que essa frase esteja lá, para as pessoas saibam que Jesus nos ama. É um bom testemunho de fé. Mas é importante a gente saber também por que Jesus nos ama. E por que eu preciso ser amado por Jesus. Tá? O que está por trás de todas essas coisas. E aí o texto bíblico continua. Porque, e fala no versículo 4 final, desculpa não ter falado, mas fala sobre novidade de vida. Então agora eu vou viver uma vida nova a partir do Evangelho. Jesus me perdoou, então agora não vou desprezar isso tudo que Jesus fez por mim. Né? Eu vou viver colocando em prática a minha fé. Vou buscar fazer o melhor que eu posso. Eu sei que não é isso que vai me salvar, porque eu não consigo conquistar a salvação pelas minhas obras. Eu não consigo conquistar perdão para mim. Eu não consigo ser perfeito. Nada disso. Jesus foi isso em meu lugar. Mas agora que eu sei que Jesus fez tudo para mim e me dá isso de graça, eu vou viver uma vida nova, ou seja, com a certeza de que ele me perdoou, que me deu a salvação, agora eu vou buscar fazer a sua vontade. Mesmo que às vezes eu vá falhar, eu vá pecar, mas vou buscar fazer a sua vontade. Então o texto continua. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, observem todas essas coisas que o texto vai dizendo. Essas coisas que Jesus fez nos são presenteadas. Pela fé, é como se nós estivéssemos ali junto. Todas as coisas que Jesus fez, quando nós cremos em Jesus, essas coisas nos são atribuídas. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Não que nós sejamos justos, mas nós somos declarados justos por causa que nós cremos que Jesus fez tudo isso em nosso lugar. E o texto continua, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, agora vocês vão, por causa do que Jesus fez, buscar viver de acordo com isso que Jesus fez, né? Buscar imitar a Jesus. De novo, nós vamos falhar, porque nós somos pecadores e faz parte da nossa vida cometer falhas e erros e pecados. Mas nós vamos viver em novidade de vida. E o texto continua. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quer dizer, Deus nos dá liberdade suficiente para que a gente não tenha que ficar pensando nisso, né? Porque se a gente tivesse que pensar todos os dias em todas as coisas que a gente precisaria fazer para compensar os pecados que a gente fez, como se fosse possível fazer isso, né? Porque a gente sabe que é impossível. Mas imagina se a gente tivesse que se preocupar com isso. Chega no final do dia, olhar todos os pecados que eu fiz. Então amanhã eu vou ter que pagar por todos esses pecados. Mas imagina, com todas as coisas que a gente já tem que pensar, se a gente tivesse que pensar nisso também. Então, digamos, quando nós vivemos pela graça, é como se Deus dissesse, tá, agora você não precisa se preocupar com isso. Né? Você é livre para viver, mas também livre para servir, ou seja, isso não precisa ser uma preocupação de você, como você vai fazer para pagar. Não, Jesus Cristo pagou os seus pecados. Mas agora, você vivendo nessa graça, vai se tornar um instrumento da justiça. Ou seja, pela sua vida, pelas suas ações, pelos seus exemplos, você vai buscar fazer o melhor para que Deus te use como um instrumento, para que através de você outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer, através pelas suas boas obras, boas atitudes, que é Deus quem faz com que essas coisas sejam boas, certo? Então, assim, agora vivam de uma maneira com uma consciência de que vocês foram feitos novos por Deus. Então, a partir de agora, quem vocês são, reflita a fé de vocês e que Deus possa usar vocês. Através de vocês, mais pessoas possam ser salvas. Então, essa é a consciência. Eu não vou fazer isso porque eu acho que eu vou conseguir ser santo e perfeito. Não, nós sabemos que não. Mas eu vou fazer as coisas na consciência e na certeza de que Deus vai usar essas coisas para o bem dos outros, né? Então, as minhas boas obras têm implicação já não mais no sentido vertical, né? Elas não têm implicação com Deus, e sim tem implicação na vida do próximo. Vocês vão viver uma vida nova, em novidade de vida, usando essa liberdade que vocês têm agora e receberam pela fé, para serem instrumentos. Então vocês não vão mais viver uma vida pecaminosa como antes, mas vocês vão tentar imitar Jesus, tentar viver o mais parecido que puder com Jesus. Não porque isso vai fazer vocês conquistar pontos com Deus, não porque isso vai fazer vocês ser pessoas mais santas, não, mas é porque vai tornar possível, ou mais facilmente, seja possível que você seja usado para Deus transformar a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Então tem essa perspectiva de eu viver, de eu colocar em prática a minha fé, justamente para que através de mim Deus possa salvar os outros. E aí que está o lance. Você não precisa ficar agoniado achando que, será que eu fiz coisas suficientes? Não. Deus vai usar você e você vai tentar ser a melhor versão de você mesmo que você puder. E aí continua. Olha só que interessante. Versículo 15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Quer dizer justamente, agora eu estou na graça, então eu vou pecar, tudo bem? Tanto faz. Não. Porque se você continuar pecando, cada vez que você peca, você vai se afastando um pouquinho de Deus, né? Porque se você está fazendo pecados, você não está servindo a Deus, você está servindo um propósito contrário a Deus. Então, por isso que se eu continuar pecando e não me arrependendo e achar que não é pecado e que tudo bem se eu continuar vivendo assim, isso vai fazendo com que você vai ficando cada vez mais longe de Deus. E nessa perspectiva, à medida que isso for acontecendo, você não vai se arrependendo, vai ficando mais longe de Deus, é possível que você de repente perca a sua fé. Porque se você não acha que tem que se arrepender, se você não acha que está errado, você começa a achar que você não precisa mais pensar nisso. E se eu não estou errado, por que eu estou errado? Eu faço o que eu quiser, não preciso me arrepender. Estão entendendo onde é que está chegando? E se eu não preciso me arrepender, por que eu tenho que me arrepender? Porque Deus diz, quem disse que o que Deus está dizendo é certo? Né?
E quem diz que existe um Deus? Quer dizer, uma coisa vai levando a outra até que você abandona. Então, por isso que é importante o constante arrependimento e continuar vivendo na fé. E o texto continua. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Vocês vão viver de acordo com o que vocês creem. A vida de vocês vai refletir a fé. É isso que está dizendo o texto. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, versículo 17, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Olha só. Lembram das coisas que o texto está dizendo, né? Das coisas que vocês faziam que eram pecado e como vocês se entregavam a isso, né? Lembra dos momentos em que você cometeu pecados e fez coisas? Porque tem isso, né? Se a gente peca é porque a gente sente vontade. Se a gente sente vontade é porque aquilo fez a gente pensar que é proveitoso e bom. A gente não peca porque acha que é ruim. A gente peca porque aquilo nos traz um certo prazer, uma satisfação. A gente acha que precisa fazer isso. Então o texto está dizendo, com essa mesma satisfação, ou maior até que ela, né, com a qual se comete pecados, quando você faz uma coisa motivado porque assim como você se entregou para fazer aquilo, se entregue agora para Jesus. Mude o seu comportamento, né? De novo, não porque isso vai te trazer pontos, mas porque agora você é outra pessoa. Jesus te transformou, Jesus te perdoou e te fez uma outra pessoa. Agora você vai buscar ser a melhor versão de você mesmo, para o bem do próximo. E Jesus disse certa vez, né? Tudo que vocês fizerem para um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Então, colocar em prática a fé é isso aí, né? Com o mesmo fervor e dedicação que se faz algo errado, se faz algo tão ou mais fortemente para Deus, né? Para o próximo. Você está fazendo para Deus ao fazer o próximo. E aí termina o capítulo 6 assim, versículo 20 até 23. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, né? Vocês estavam escravos do pecado e não se preocupavam com isso. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? O que adiantou isso para vocês, né? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E é isso que é a santificação. Não é que nós vamos ficar mais santos, mas pela vivência da fé, Deus nos usando, Deus vai santificando a nossa vida, ou Deus vai santificando aqueles que estão ao nosso redor porque age através de nós. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Sim, porque pela fé nós vamos para a vida eterna, e aqueles que vierem à fé através de nós também. E o final, o versículo 23 é sensacional, um dos mais conhecidos da Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É simples no final, né? Se nós continuarmos no pecado e obedecermos ao pecado, ao diabo, né, às coisas do mal, nós somos levados para um caminho de destruição. Mas se nós permanecermos na fé, nos arrependendo constantemente, né, buscando fazer a vontade de Deus, e nós vamos falhar, e nesses momentos precisamos nos arrepender e pedir perdão para que Deus nos dê de novo uma nova vida, sempre de novo uma nova vida. Mas nós vamos viver isso, essa novidade de vida, buscar botar em prática. Quer dizer, toda vez que eu me arrependo, eu recebo uma nova oportunidade, uma nova vida. E viver em novidade de vida é isso aí, essa consciência de que eu faço agora as coisas por amor a Deus, em resposta ao que Ele fez por mim. E não é para pagar alguma coisa para Deus, porque é de graça. E sim para que, assim como eu fui salvo e perdoado, mais pessoas possam ser salvas e perdoadas
a ouvirem a fé em Jesus Cristo pelo meu testemunho, da maneira que Deus me usar no seu trabalho. Certo? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é de graça, e isso nós anunciamos dia após dia na nossa vida. Assim termina hoje o nosso estudo bíblico do programa Crescendo em Cristo, aqui da Rádio CPT, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Amanhã nós vamos continuar com mais um estudo bíblico, capítulo 7. Que Deus possa estar acompanhando a cada um de vocês nessa nova vida que cada um de nós tem sempre, todos os dias, quando crê no Salvador Jesus Cristo. Cada dia que começa é um novo dia para viver a fé em Cristo. Cada novo dia é viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.